Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares. Porque como Deus falará com você com toda certeza, também falará com cada pessoa com quem você compartilhar. E outra coisa, se você não adquiriu ainda o nosso livro, nós vamos deixar o link aqui na descrição. A palavra, a mensagem, o ensinamento que o Espírito Santo trouxe nesse livro é muito forte. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Olha só o tema da nossa mensagem. O que o Espírito Santo está fazendo? É de suma importância todos os seres humanos entender isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão negligenciando a ação do Espírito Santo. Estão rejeitando a ação do Espírito Santo. Para ficar mais fácil de entender, a maioria das pessoas estão impedindo a ação, o trabalho do Espírito Santo na vida delas mesmas. Então, coloque toda a sua atenção. Nós vamos meditar aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 16, do verso 8. Olha só o que Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Acompanhe comigo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, convencerá a humanidade. É esse o trabalho que o Espírito Santo tem feito no mundo. Mas infelizmente, voltamos a falar, a maioria das pessoas estão impedindo esse trabalho. Por quê? Porque Deus não força a humanidade. Por isso que, desde o início, lá com Adão e Eva, Deus não forçou Adão e Eva não comerem do fruto. Era a opção, era o livre-arbítrio deles. E eles acabou errando. Assim também é conosco. Todos os seres humanos têm o livre-arbítrio nas mãos. E Deus não toca nesse livre-arbítrio. Ou seja, as pessoas estão impedindo, rejeitando, negligenciando o trabalho do Espírito Santo porque estão endurecidas. O Espírito Santo está no mundo, tentando convencer cada uma das pessoas acerca do pecado, acerca da justiça, acerca do juízo. Ou seja, está tentando convencer a humanidade que a carne é pecaminosa, que a natureza do ser humano é pecaminosa por causa da natureza que Adão obteve. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, a natureza do ser humano foi corrompida, foi o que? Contaminada, ficou pecaminosa. Aí Jesus veio para isso, para nos libertar da escravidão do pecado, fazendo a parte dele naquela cruz. Aí depois que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Para quê? Para despertar os seres humanos, para despertar a humanidade. Mas voltando aqui no ponto central da nossa mensagem, a maioria das pessoas estão impedindo o trabalho do Espírito Santo. Por quê? Porque estão com o coração endurecido. As pessoas estão endurecidas. A mensagem do Evangelho chega às pessoas e elas entram aqui num ouvido e saem pelo outro. As pessoas negligenciam. É muito comum. Nós vamos evangelizar nas ruas, nos bairros. A maioria das pessoas não quer saber. Elas falam: agora não. Estou muito ocupado. Não quero saber de igreja. Não quero saber. Eu já sei. Ou seja, elas estão endurecidas. É Jesus insistindo através do Espírito Santo em cada uma delas. É Jesus insistindo na pregação que a pessoa ouve pelas mídias sociais. É Jesus insistindo quando alguém bate lá na porta dela, o próprio Espírito Santo usando uma pessoa para bater na porta dela, falando: vamos para a igreja. Olha só, Jesus tem a mudança de vida que você precisa. Olha só, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e vai transformar ela. Mas as pessoas estão negligenciando. Então o que nós aprendemos aqui nesses poucos minutos? O que o Espírito Santo está fazendo na terra? Convencendo, tentando, trabalhando para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Mas, infelizmente, outra coisa que nós estamos aprendendo, a maioria das pessoas estão impedindo a ação do Espírito Santo na vida delas. Por quê? Porque estão endurecidas, estão rejeitando a obra do Espírito Santo. E agora outro ponto que o Espírito Santo vai levantar aqui. A maioria das pessoas só abrem a porta do coração delas
pessoas, vamos se dizer assim, quando elas estão na pior, quando elas, num ditado popular, para ficar mais fácil de entender, a maioria das pessoas só abrem o coração para Deus quando elas chegam no fundo do poço, quando elas não vê mais saída, conforme a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, aconteceu isso com ele. Ele só veio abrir o coração para o Espírito Santo quando ele chegou na pior fase dele, quando ele estava com tanta fome que desejou comer a comida dos porcos, mas os donos daqueles animais não deram nada para ele. Aí a ficha dele caiu, aí ele lembrou do pai, aí ele lembrou que na presença do pai tem abundância de alegria. E essa ficha caindo, foi o Espírito Santo que, quando ele ficou na pior, o filho pródigo caiu no pior momento dele, foi ali que o Espírito Santo conseguiu achar uma brecha, achar o coração dele um pouco aberto para convencer ele. Aí a ficha do filho pródigo caiu. Aí ele se voltou para o pai. Você está entendendo? Não espere. Se você estava negligenciando, coloque toda a sua atenção. Se você até agora estava endurecido na ação do Espírito Santo, rejeitando a obra do Espírito Santo que ele está tentando fazer na sua vida, não perca mais tempo. Não espere chegar no fundo do poço para deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não, deixe ele trabalhar agora. É agora, o momento é agora, não é amanhã, não é daqui a 2 meses, não. É agora, o momento é agora, porque Jesus está voltando. E por isso o Espírito Santo tem trabalhado com veemência para convencer a humanidade do pecado, que o ser humano está condenado no pecado, ou seja, a natureza do ser humano é pecaminosa, mas também para convencer o ser humano da justiça, ou seja, que Jesus Cristo, através do sacrifício dele, nos justificou dos nossos pecados e nos reconcilia com o Pai, e para convencer também a humanidade do juízo. Por quê? Porque está chegando o grande dia, que todos prestarão conta diante de Deus, e a única forma de estar justificado diante dele, estar bem com ele, é pela fé em Jesus Cristo. Tudo isso o Espírito Santo convence. Quem? Aqueles que deixarem o Espírito Santo trabalhar na vida deles. Aqueles que abrirem o coração. Então não perca mais tempo. Creia nessa palavra, obedeça essa palavra e o Espírito Santo terá liberdade na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.